o que eu iria falar aqui na mesa hoje. Eu vou fazer um pequeno resumo mais adiante, mas primeiro eu vou deixar com meus colegas aqui apresentarem suas visões. E como minha avó sempre dizia primeiro as damas, né? Vamos começar com a Dalila. Dalila. Boa tarde a todos. Minha primeira participação aqui na mesa, né? Então, e no evento da Nova Consciência. Bom, eu trabalho com terapia floral, né? Dentro de um sistema em que eu tenho cada vez mais trabalhado com a cartomancia aliada aos florais. Portanto, o meu método de previsões é na seleção de um floral que representa qual é a vibração daquele ano. E o ano passado realmente, né, a coisa funcionou muito bem, a gente preveu um ano agrícola, né, uma desconstrução, uma cultura generalizada. E o floral desse ano, né, a vibração que a gente teria para esse ano, é o floral do aprendizado, do Chestnut Red. A mensagem do floral, né, a mensagem das flores para esse ano, dentro de uma visão sistêmica, então ela tanto funciona no nível individual como no nível coletivo, é para que nós todos possamos dar um salto em relação ao nosso aprendizado, aprender com as nossas experiências do passado. Esse floral ele vem determinar que, se nós não olharmos esse passado, se nós não observarmos todas as nossas experiências, e nós estamos preparados, porque nós temos todo o potencial para que isso aconteça. Se nós não fizermos essa mudança, muito provavelmente os ciclos vão se repetir como tem se repetido, né, ao longo da história. Então nós estamos naquele momento, né, em que é preciso que a gente aprenda tanto no nível individual, aprenda com as nossas experiências passadas, com tudo aquilo que a gente tem vivido, com a nossa história, como também com a história do outro, porque esse floral ele vem falar que muitas vezes a gente não precisa vivenciar, né, a experiência do aprendizado, ele está no outro também, na observação. No âmbito coletivo, né, do que a gente está vivendo, é exatamente essa mudança, né, é um momento de mudança que a gente precisa fazer. E essa mudança vem a partir, então, dessa observação. É um floral que fala basicamente do que a gente tem que aprender, do que nós temos que juntar, né, nessa nossa história, do que nós temos que observar e de tudo aquilo que a gente ainda tem de potencial pela frente para ser utilizado, para que tudo no final desse período, né, no final desse momento, vibre de forma positiva e que a gente dê esse salto para um novo estágio necessário. Então, é basicamente essa a minha visão em relação ao floral. Vou passar a palavra ao Wagner Pério. Boa tarde. Eu lido com runas, né, dentro de um sistema germânico chamado Jana. E todo ano eu tiro uma runa para saber como o ano vai decorrer. No ano passado, a runa saiu Ferragalás, que é uma runa de destruição. E no ano passado, de fato, aconteceram uma série de destruições em sistemas, em instituições, no modo que a gente via pessoas, políticos, em vários níveis. E a runa desse ano é a runa Urus. Essa runa, o que ela aponta? O desastre aconteceu, destruiu. É como se você estivesse num vendaval que tirou as telhas, arrancou um monte de coisa. E agora o que você vai fazer? Você tem que pegar, você tem que olhar o que foi destruído, verificar o que pode ser utilizado ainda, ter força de vontade e enfrentar a situação. Essa runa é uma runa que ela serve tanto para designar uma iniciação quanto um enfrentamento. É quando você tem que passar por uma prova, um teste.
Então essa runa mostra justamente isso. Você precisa para quê? O que você precisa para esse teste? Você precisa ter força, ter coragem, ter ação. Então não é um momento para ficar parado. Não é um momento para você ficar esperando que as pessoas resolvam as coisas por você. É um momento para você resolver aquilo que você pode, dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro. Você começar a trabalhar as coisas que você consegue lidar, para depois pensar no efeito macro. Mas primeiro cuidar da sua parte, que é aquilo de você ter coragem, você ter força, você ter o conhecimento, porque não adianta ter coragem e força quando você também não sabe o que fazer. É a informação. Quando a gente pensa, por exemplo, num teste no Enem ou no vestibular, o que acontece? A pessoa vai passar por uma prova, mas para passar por aquilo, ele tem que ter o conhecimento necessário. Ele tem que ir até lá fazer a prova, ele tem que estudar a parte dele. Ele não pode chegar atrasado. Todas essas questões, quando você transfere para o Brasil, o que é? É você ter conhecimento da situação. É o Brasil ter conhecimento da situação em que está de fato. Que agora ele começa. Porque, na verdade, muito do que aconteceu no ano passado é que a gente não sabia com quem estava lidando, qual era a situação real. É muito semelhante àqueles filmes em que você tem uma família rica e de fora quem olha pensa, nossa, é uma família rica, mas na verdade é falida. É uma família falida, é uma família que só tem aparência. Então a gente viveu muito tempo de aparência. E agora a gente tem que enfrentar isso. A partir desse enfrentamento, a gente vai ter condições de lidar melhor com os resultados. Porque você conhece a situação real, e só quando você conhece a situação real, ou você tem fortes indícios da situação real, porque muitas vezes é no decorrer dela que você vai, é no decorrer do tempo que você vai percebendo o que é de fato, aí você tem subsídios para começar a lidar com ela, com esse enfrentamento. Então, a runa é Uruz, coragem, força, enfrentamento. Vai ter momentos difíceis? Vai. Muitos momentos em que a gente vai ser testado, literalmente. Nossa paciência, principalmente porque o Brasil anda num momento de depressão, num momento de baixa autoestima, um momento difícil. E para enfrentar as coisas, normalmente, você precisa ter uma coragem, uma autoestima forte, porque você acredita naquilo, aí você enfrenta. Quando a gente já está numa depressão, a gente não acredita em nada. A depressão, o que é uma pessoa deprimida? Ela fica largada no canto. Ela fica na cama, ela fica largada no sofá, ela não age, ela fica parada. E de certo modo, o Brasil, a população, está numa depressão, que a gente não acredita mais. Mas a depressão, ela leva a um estado em que você não age. E é necessário, nesse momento, começar a agir. Agir para poder encontrar esperança lá na frente. É uma runa ruim essa? Não, não é uma runa ruim, é uma runa de trabalho, é uma runa de esforço, é uma runa de coragem, mas ela diz assim, vai à luta, esquece, é aquele momento em que você olha para a tua casa que foi destruída pelo vendaval, você não pode ficar com depressão, senão você não vai fazer nada e a casa vai cair mais ainda. É aquele momento que aconteceu uma desgraça e você fala assim, olha, depois eu penso na desgraça, agora eu tenho que resolver isso. Então, essa é a mensagem da runa para 2017. Não é o momento de ficar deprimido, é o momento de pegar, esquece o que foi, o que eu tenho é isso, vou trabalhar em cima disso, vamos para frente. É isso. Vamos então passar a palavra para o Giancarlo King-Smith, nosso tarô. Por favor, Giancarlo. Pessoal, boa tarde. A ideia aqui dessa explanação é fazer um link com a última abordagem que eu fiz no ano passado, né?
Eu quero agradecer também a participação com os colegas aqui na mesa. Essa troca sempre é bem-vinda, porque quando a gente ouve as pessoas falando, vem de encontro aquilo que a gente exatamente está fazendo de reflexão. Você pode passar, por favor? Bom, vamos fazer primeiro uma retrospectiva do que foi 2016 naquelas análises feitas naquela época, né? A questão da limpeza política no Brasil, eu levo em consideração duas bases simbólicas: o arcano do milhar do ano, que tem um efeito universal, que no caso de 2016 dava 9 limite, né? E o arcano do Brasil, que no caso você pega o 7 de setembro mais o milhar do ano. Então eu pego também e dobro com o milhar do ano, com esse arcano na soma final. O período de limpeza política no Brasil, né? Que vem ocorrendo desde então, ele não para, ele continua como uma depuração. A queda de poderosos empresários e políticos, que isso também foi apontado da última vez, ia ter um efeito torre fulminada, que é o 16 ali na questão do tema limpeza, que o 16 no tarô é a torre fulminada. Então é como a casa caísse, muitos políticos caíssem, muitas pessoas poderosas caíssem, empresários, enfim, os envolvidos. Vitória do conservador nos Estados Unidos. Uma das coisas que foi até perguntado na plateia, quem poderia vencer as eleições? Eu, no caso, eu falei, bom, se o arcano que vai dar na soma 4 de julho, que é o ano de fundação, assim, de independência dos Estados Unidos, você tem aqui um arcano, que é o julgamento, que significa o retorno dos conservadores antigos. Aquilo que estava enterrado volta à vida. E aí a gente tem essa agradável surpresa da vitória do Trump, né? O agravamento da seca no país, né? Mas tem boas notícias, fiquem calmos, tem boas notícias aí, tá? E a reorganização econômica do país a partir do segundo semestre, que eu também coloquei que com o arcano 7 viria essa reorganização. Pode passar, por favor. Qual é a característica desse ano? Vamos lembrar o seguinte, gente: 2017 dá 10, qual foi o último ano que deu 10 com o arcano da roda da fortuna? Foi 2008. O que aconteceu em 2008? Aquela quebradeira de banco, economia, tudo revés mundial, que influenciou, né, todo o mundo. Então os países emergentes eram uma crescida, porque essa característica da roda, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então uma troca de posições. Um período para revisões, importante, porque através das instabilidades e incertezas que o arcano apresenta, você também tem a oportunidade de revisar e aprender com aquilo que você errou, deixou para trás. Então, esse arcano, ele tem como característica principal esse processo em que você precisa ver, rever, analisar, ponderar, para poder chegar a algum lugar. O fluxo kármico é um arcano considerado kármico. É importante até frisar que o termo fortuna é um termo que significa destino, não significa riqueza. As pessoas erroneamente atribuem o arcano 10 como o arcano da riqueza, e não é. É um arcano que significa acertar os seus passos, acertar o seu caminho. E o grande cai e o pequeno sobe, como eu contei para vocês. Bom, para que apresenta-se para 2018? Existe a caminho uma nova crise na economia mundial. Isso aí, gente, não tem jeito, porque o mundo está numa espécie de uma balança sensível, em que as pessoas têm que mudar os seus valores, as suas posturas e as suas decisões. Então, enquanto eles entenderem, quando você mexe num ponto da roda, todo o resto, todo o conjunto também mexido. O que a gente tem como reflexo disso, né? Nós temos, por exemplo, o Brexit, a saída da Inglaterra do bloco europeu, que pode inspirar outros países a fazer o mesmo. Se isso começar com uma debandada, com certeza isso vai trazer um rachinho de pó para a economia mundial, né? Notem bem, quando foi o 2008, esse boom ocorreu nos Estados Unidos. Agora esse boom está acontecendo na Europa. Temos aí os conflitos que se agravam no Oriente, infelizmente temos esse problema, né? Porque também não temos uma política adequada, tanto para tratar os imigrantes, como a questão do olhar do ocidental. Nós ocidentais para o Oriente de forma respeitosa, nós continuamente olhamos para o Oriente como uma coisa do tipo, isso não nos pertence, e pertence,
né? Nós estamos interligados, por isso a roda dá essa ideia de integralidade, né? O questionamento novamente contra o modelo econômico, porque esse modelo que a gente tem no mundo faliu, acabou, ele não funciona mais. Então o formato dele precisa ser revisto, analisado, estudado, porque assim, existem dois capitais principais, o social e o capital financeiro. Os dois têm que colaborar. Se você privilegia só um, o outro, como é que você vai poder ajudar o social se você não tem o financeiro e vice-versa? Então tem que ter o equilíbrio das forças, né? E o corre-corre no mercado financeiro, né? Então vamos lá, pode passar. O Brexit, como eu falei para vocês, rompantes sociais. Aqui aparece novamente a questão das pessoas voltarem às ruas reclamando, né? Isso vai ser visto mais nos Estados Unidos. Por quê? A gente tem um presidente hoje extremamente problemático nos Estados Unidos, né? Que vai trazer uma série de convulsões sociais, classes, né? Pensamentos, isso vai movimentar artísticos, isso vai começar, já está em movimento, né? Vai começar a se aumentar. Tensão aumenta nos Estados Unidos, como eu falei para vocês. Infelizmente, o conservadorismo cresce. Infelizmente. Por quê? Porque nós estamos numa etapa em que é preciso revisar também a estrutura política mundial. Então, se vocês notarem, esse conservadorismo está se entranhando como uma espécie de bananinha no solo. Se ele não for retirado, não for eliminado, ele vai fazendo história, ele vai construindo seus nichos, né, mundialmente, dominando política e socialmente. Eu vejo, através da roda, a oportunidade de fazer uma política migratória. Ou seja, a roda proporciona um estudo para que esses imigrantes que estão saindo do Oriente, estão saindo dessa questão da guerra que está acontecendo lá, né? Síria, isso. Me ocorreu aqui, perdi o nome do país. A Síria é um dos polos que hoje movimentam a questão dos imigrantes. Mas essa política migratória precisa ser feita. Porque a política, ela ajuda a, ao mesmo tempo, tratar dignamente as pessoas que estão saindo de seus países corridas e, ao mesmo tempo, evita que se instalem pessoas que se aproveitam dessa curriola, né, da imigração, de instalarem o terrorismo. Porque o imigrante é terrorista? Não. Através, às vezes, desse fluxo, alguns tempos. E o combate acirrado ao Estado Islâmico. Isso a gente vai ver também muito através desse ciclo de 2017. Pode passar, por favor. Já o Brasil, que as pessoas ficam muito assim, tipo, e o Brasil, né? Como é que vai ser, né? O que nós tivemos? Nós tivemos uma movimentação do 7, né? Que está apoiado também naquele 16 que eu falei para vocês, da torre, né? Nós temos agora o arcano da estrela e o arcano da justiça a partir do 7 de setembro desse ano. Tá? Isso do ponto de vista prático, aqui vocês vão ver que a justiça, como 11, tá pessoal, mas a justiça clássica, eu utilizo a numeração clássica do tarô, ela é 8. Então, esses dois arcanos combinados para o Brasil a partir do aniversário da independência, né, traduz-se como uma oportunidade de acertar os ponteiros, econômica e socialmente. Porém, isso não significa que o governo está em um mar de rosas. O que eu coloco aqui? Um primeiro semestre com uma boa reação econômica, a gente já está vendo isso, tá? Já de praxe, novos planos políticos, ou seja, já virou até praticamente uma figurinha carimbada, né? Então está sempre aparecendo. A questão da seca, que é a preocupação principal aqui no Nordeste, ela tem muita oportunidade de acontecer no segundo semestre. Então, finalmente, o povo daqui vai ter água, que é uma coisa que está já, né, se arrastando. O presidente, ele pode ser muito pressionado no segundo semestre, muito pressionado, tá? Então, vai haver, vamos assim, uma pressão maior politicamente em cima dele, tá? E isso sugere uma problematização da estrutura do nosso governo. Tem uma história de blindar-se com o partido, enfim, não é aqui a ideia de a gente ficar falando de partido ou política, mas a gente vai ver que
ele vai tentar se defender de todas as formas. Os levantes sociais, as greves também tendem a se aumentar. Porém, a gente tem um adendo aqui que é importante colocar, que o Brasil, ele está num processo de correção. É o que o Pérez falou, de certa forma a Dalila falou também, né? Que a gente está num processo de rever, de aprendizado, de juntar forças, né? E quando você tem que levantar para poder reivindicar algo, nada vai cair dos céus, mas nada vai cair dos céus para você. Você tem que ir realmente à luta, né? E para concluir, eu digo para vocês, o arcano, gente, ele não decide, não determina. Ele é um filtro, ele é, na verdade, uma espécie de canal para que a sociedade, a humanidade, possa se manifestar, né? O mundo possa manifestar. Então, quando a gente pega um arcano de um país, a gente pega um arcano para o mundo, a gente tem, na verdade, uma plataforma, né? Uma via por qual a sociedade, as pessoas vão utilizar. Sendo assim, eu agradeço a atenção de vocês, tenham uma boa tarde.